Eu precisava colocar isso pra fora, porque até agora minhas mãos ainda tremem. Naquela noite, exatamente às 23h12, recebi uma mensagem da minha cunhada. Quase sem querer abri. Era curta, seca, fria. Acho melhor você não ir amanhã por enquanto. Só isso. Sem contexto. Sem explicação. Como se ela tivesse ganhado, de uma hora para outra, o poder de decidir quem é ou não bem-vindo na casa da minha sogra. Fiquei olhando para a tela por vários minutos, tentando entender. Seria alguma piada? Uma provocação disfarçada? Relutei, mas liguei para o meu marido. Ele disse que estava trabalhando até tarde, como vinha fazendo nos últimos tempos. E sabe o que ele me perguntou antes de qualquer coisa? O que você fez agora? Como se o problema fosse eu. Como se fosse óbvio que eu deveria ter feito algo para merecer isso. Expliquei, ainda em choque, que a irmã dele acabara de me desconvidar do churrasco de família. E a resposta dele foi a pá de cal. Talvez seja melhor deixar pra lá dessa vez? Deixar pra lá? A própria esposa, banida de um evento familiar? E ele achava que isso era algo para simplesmente aceitar e seguir em frente? Desliguei o telefone sem me despedir. Me deitei olhando pro teto, o coração disparado, a mente girando sem controle. Aquela frase, por enquanto, não saía da minha cabeça. Aquilo não era um desconvite qualquer. Era uma demarcação de território. Um limite sendo traçado. Um aviso. Fiquei a noite toda acordada, revendo aquela mensagem em looping mental. Por enquanto, como se estivessem me testando, tentando ver até onde poderiam me empurrar sem que eu explodisse. Sempre me senti um pouco deslocada naquela família, como uma peça que não encaixa. Mas pelo menos fingiam me incluir. Agora nem isso. Nem o fingimento. Deitada na cama, com meu marido roncando ao lado, comecei a rolar o celular. Fotos antigas de reuniões de família, onde eu estava sempre um passo atrás. Sorrisos forçados. Posições marginais nas fotos. Piadas internas que paravam, no exato momento em que eu entrava no ambiente. Sabe quando a ficha começa a cair em silêncio? Foi assim. E tinha mais. Nos últimos meses, meu marido estava mais ausente. Dizia que trabalhava até tarde, saía aos sábados com desculpas vagas. E sempre que eu mencionava a irmã dele, o tom mudava. Ficava defensivo, irritado, impaciente. Aquilo agora não parecia coincidência. Parecia encenação. Naquela madrugada, algo em mim mudou. Deixei o papel da esposa que engole sapo de lado. Não ia aceitar calada. Não dessa vez. Se eles achavam que poderiam me apagar com uma simples mensagem, estavam prestes a descobrir que estavam mexendo com a pessoa errada. Acordei cedo, mesmo tendo dormido menos do que 3 horas. A cabeça pesada, o estômago embrulhado. Meu marido já tinha saído. No lugar dele, um bilhete na geladeira. Fui ajudar com os preparativos. Volto mais tarde para te buscar. Buscar. Pra quê? Ele sabia. Sabia muito bem que eu não estava convidada. Mas, como sempre, fingia que nada tinha acontecido. Era o especialista em varrer conflitos para debaixo do tapete, em agir como se meu desconforto fosse exagero, drama, imaginação, fértil. Peguei o celular e encarei mais uma vez a mensagem da minha cunhada. Acho melhor você não ir amanhã por enquanto. Aquela frase não era neutra, nem casual. Por enquanto, era código. Soava como uma ameaça disfarçada de cuidado. E o tom? Tão passivo-agressivo que quase gritava, como se ela estivesse finalmente tirando a máscara depois de 5 anos de abraços forçados e sorrisos frios. Fiz um café e sentei na beira da cama, tentando ordenar os pensamentos. Algo estava muito errado. A exclusão repentina, o silêncio do meu marido, a falsa naturalidade com que tudo estava sendo tratado. Era como se estivessem armando um cenário no qual eu seria o único elemento fora do lugar. O problema a ser eliminado. Decidi começar pelas gavetas do escritório. Meu marido sempre foi bagunceiro com documentos,
mas ao mesmo tempo paranoico com registros. Guardava tudo: extratos, recibos, contas antigas. E eu? Sempre fui a que confiava. A que ouvia ele dizer: foi para um investimento. Minha mãe precisou de um adiantamento. Fiz um saque para pagar umas pendências. Mas nos últimos meses, nossa conta conjunta vinha ficando mais vazia do que o normal. E com a mensagem da noite anterior ainda queimando no peito, minha confiança começava a se dissolver feito açúcar na água quente. Alguma coisa estava conectando todos os sinais. O afastamento dele, a atitude da irmã, o sumiço do dinheiro. No meio da papelada, meu celular vibrou. Era minha prima, a única da família dele com quem eu realmente me dava bem. Você tá sabendo do grupo novo no WhatsApp? Ela perguntou direto, com um tom hesitante. Meu coração afundou antes, mesmo da resposta. Que grupo? Criaram ontem à noite. Todo mundo tá lá. Menos você. Estão organizando o churrasco, mandando meme, escolhendo quem leva o quê. Achei estranho você não estar. Agradeci com a voz falhando. E desliguei. Fiquei alguns segundos em silêncio, encarando o chão como se isso fosse me ajudar a digerir a informação. Então era isso. Não era só o churrasco. Era a família inteira criando um ambiente onde eu não existia mais. Como se eu fosse um erro que precisava ser apagado com o mínimo de barulho possível. 5 anos de casamento. 5 anos me esforçando para pertencer. E agora, eu era só uma ausência conveniente. O nó na garganta subiu. A dor era quase física. Mas não chegou a transbordar. Porque naquele instante, algo dentro de mim endureceu. Uma frieza estranha, quase matemática, tomou o lugar da decepção. Tudo bem, pensei. Se querem jogar, eu jogo. Fechei a gaveta, respirei fundo e me levantei com um único pensamento martelando. Se eles têm segredos, eu vou descobrir todos. E se acham que vão me enterrar em silêncio, escolheram o alvo errado. Minha cabeça estava em ebulição enquanto eu revirava os documentos antigos que meu marido guardava. No meio da papelada, encontrei algumas pastas com o nome da minha sogra. Coisas que ele dizia cuidar desde o AVC leve que ela sofreu no ano passado. Segundo ele, ela era muito desorganizada com finanças. Então assumiu o controle das contas. Eu acreditei. Nunca questionei. Comecei a folhear os extratos bancários, esperando encontrar algo que explicasse as ajudas financeiras que ele alegava dar à mãe. Foi quando achei. Um papel amassado, escondido no fundo da gaveta. Um extrato mostrando uma transferência de 42 reais, da conta da minha sogra direto para a conta da minha cunhada. Fiquei paralisada. A data da transferência? Exatamente a mesma semana em que minha sogra ficou internada por pressão alta. Ela passou 2 dias no hospital. Não estava lúcida o suficiente nem para responder mensagens, quanto mais para autorizar uma movimentação de 42 mil reais. O estômago revirou. O coração acelerou. Uma náusea tomou conta de mim. Aquilo não era mais sobre um churrasco ou sobre ser deixada de fora de um grupo de WhatsApp. Era sobre dinheiro. Era sobre fraude. Era sobre algo grande. De repente, tudo começou a fazer sentido. O afastamento do meu marido. As desculpas esfarrapadas sobre o sumiço de dinheiro. A necessidade urgente de me tirar de cena. Peguei o celular, as mãos tremendo. Precisava de mais informações antes de acusar qualquer coisa. Liguei para uma amiga que trabalha no banco onde minha sogra tem conta. Não pedi nada ilegal. Jamais faria isso. Mas perguntei de forma genérica. Como funcionam transferências? De alto valor para terceiros, especialmente quando o titular da conta está hospitalizado? Ela foi cuidadosa, como eu esperava. Olha, sem detalhes de cliente, o que posso te dizer é, se a pessoa está incapacitada, internada, por exemplo, só alguém com procuração pode autorizar uma transferência desse porte. Verifica quem assinou e presta atenção nas datas. Desliguei com o coração na boca. Meu marido tinha uma procuração, a irmã dele não.
Foi como se as peças começassem a se encaixar num quebra-cabeça sórdido. E se ele estivesse usando a procuração da mãe para transferir dinheiro para a cunhada? E se essa movimentação fosse apenas a ponta do iceberg? As conversas sussurradas entre os dois. As risadas que cessavam quando eu entrava na sala. As mensagens que ele escondia de mim. Talvez o por enquanto da mensagem não fosse sobre um churrasco. Talvez fosse sobre tempo. Tempo que eles precisavam para concluir algo antes que eu descobrisse. E agora, como contadora e esposa, eu estava começando a enxergar. Estava claro. Não era só rejeição. Era um afastamento estratégico. Eles estavam me tirando do caminho antes que eu tivesse a chance de impedir o que estavam fazendo com o dinheiro de uma senhora vulnerável. Peguei minha bolsa, coloquei o extrato bancário dentro e saí de casa com o coração acelerado. Precisava de mais provas antes de qualquer confronto. Fui até uma cafeteria próxima, um lugar neutro onde poderia pensar com calma, longe do risco do meu marido voltar e me encontrar vasculhando o passado dele. Enquanto o café esfriava na xícara, comecei a revisar minhas redes sociais, tentando achar pistas nas postagens recentes da família. Foi aí que meu sangue gelou. Minha cunhada havia postado uma selfie no Instagram no dia anterior, aparentemente se preparando para o churrasco. Estava de biquíni, posando na varanda da casa da minha sogra. Mas não foi isso que me prendeu. Foi o reflexo na porta de vidro atrás dela. Meu marido, sem camisa, rindo. Eu reconheceria aquela silhueta de olhos fechados. O mesmo homem que, naquele dia, jurou estar fazendo hora extra, que chegou em casa cheirando a fumaça e cerveja, dizendo que tinham improvisado uma churrasqueira na empresa. Mentira! Ele estava com ela, com a irmã, na casa da mãe, rindo, comemorando. Enquanto eu acreditava, de novo, em tudo que ele dizia. Salvei a foto, dei zoom, tentei encontrar qualquer explicação plausível. Não havia. Era ele. Era ela. E era eu quem estava sendo enganada, deixada de fora como se fosse um erro, um fardo, um incômodo. Ainda tentando processar, recebi uma notificação do Google Fotos. Lembranças de 1 ano atrás. Abri por reflexo, talvez buscando conforto. Nas memórias. Eram fotos de outro churrasco da mesma família. Comecei a passar as imagens, reconhecendo aquele mesmo padrão. Eu sempre nas bordas. Nunca no centro. Sempre um pouco fora do enquadramento. Até que parei em uma foto específica. No fundo da imagem, quase escondidos, estavam meu marido e minha cunhada. Conversando. Perto demais. A mão dele no ombro dela. Os rostos próximos o suficiente para compartilhar um segredo, ou algo pior. Na época, achei normal. Agora, tudo parecia diferente. Carregado. Calculado. Continuei vasculhando fotos antigas e o padrão se repetia. Em toda reunião de família, havia um momento em que eles se isolavam. Sempre de cochichos, sempre em cantos da casa, como cúmplices. Uma lembrança emergiu com clareza dolorosa. Há 3 meses, flagrei meu marido ao telefone, tarde da noite. Quando perguntei com quem ele falava, respondeu, sem olhar nos meus olhos, que era do trabalho. Mas eu tinha certeza de ter ouvido a risada da minha cunhada do outro lado da linha. Uma risada que agora ecoava como deboche na minha memória. Na época, engoli em seco. Achei que era paranoia. Hoje, vejo que era o início do colapso. Não, era apenas sobre dinheiro. Era sobre lealdade. E a lealdade do meu marido nunca esteve comigo. Estava com a família dele, com a irmã dele. E eu era apenas um obstáculo. Voltei para casa com uma clareza que há dias eu não sentia. O churrasco aconteceria em poucas horas, e eu sabia exatamente como iria me apresentar. Não como a esposa traída, chorando e gritando no portão, mas como alguém que vem com provas, com fatos, com tudo o que é necessário para desmontar uma farsa construída com anos de mentiras.
Fui direto ao computador que compartilhávamos. Meu marido nunca foi bom com tecnologia. Repetia senhas, não limpava histórico, deixava tudo logado. Entrei no e-mail dele, na nuvem, nos aplicativos de mensagens. Vasculhei com calma, como uma contadora revisando contas suspeitas. E foi no Menus Intums e iCloud que encontrei algo que tirou meu fôlego. Um print salvo de meses atrás. Era uma conversa entre ele e a irmã. Ela tá começando a fazer muitas perguntas sobre as contas da mãe. Precisamos começar a afastá-la da família. Vai ser melhor para todos. E a resposta dela como uma facada. Começa a desgastar ela na frente de todo mundo. Faz ela parecer problemática. É mais fácil a família acreditar que ela é maluca do que descobrir o que fizemos. Fiquei paralisada diante da tela. Era isso então. Não era só exclusão. Era sabotagem. Era uma campanha sutil e cruel para me isolar, me desmoralizar, me transformar na vilã da história. Comecei a lembrar das últimas vezes em que ele me criticou em público, das pequenas humilhações disfarçadas de piadas, das vezes em que mencionou para parentes como eu era sensível, exagerada, difícil de lidar. E eu, feita de boa vontade e paciência, achei que eram apenas desabafos normais de um casal. Que ingenuidade a minha. O choque deu lugar à raiva. E da raiva nasceu foco. Salvei o print. Fotografei cada evidência que tinha em mãos. O extrato bancário, a imagem do Instagram com o reflexo dele, as conversas arquivadas. Montei um dossiê, um verdadeiro mapa da mentira que eles tentaram construir às minhas custas. E então, uma lembrança emergiu. Como se meu cérebro estivesse, enfim, me entregando todas as peças. 3 meses atrás, minha sogra quase perdeu a casa por causa de uma dívida de IPTU. Ela chorou na minha frente, dizendo que aquele imóvel era tudo o que tinha. Naquele dia, movida por compaixão e pela herança modesta que havia recebido do meu pai, eu quitei a dívida. Fiz tudo discretamente, sem alardes, sem ostentar. Ela era orgulhosa. Queria que fosse algo temporário. O advogado dela sugeriu um contrato de gaveta como garantia. Concordei. Assinei sem pensar 2 vezes, confiando plenamente no processo. Só que agora, revendo os documentos, percebi o que aquele contrato realmente fazia. A casa foi registrada no meu nome. A escritura, com firma reconhecida e tudo, foi lavrada 2 semanas depois. A casa onde o churrasco estava prestes a acontecer. A casa de onde tentaram me expulsar com um simples por enquanto. Era minha. Legalmente minha. E ninguém, além da minha sogra, sabia disso. Nem meu marido, nem minha cunhada. Nenhum. Dos que agora riam da minha ausência, achando que estavam no controle. Uma calma estranha desceu sobre mim. Como o silêncio antes de uma tempestade. Agora eu tinha todas as cartas na mão. E estava pronta para jogá-las. Enquanto reunia as provas e tentava organizar os pensamentos, recebi uma notificação no celular. Era da minha prima, a única da família dele que ainda falava comigo. Ela tinha me mandado um print do tal grupo novo da família. No print, estavam compartilhando a playlist do churrasco. Pagode, sertanejo, aquelas músicas que tocavam sempre nas festas deles. Rolei a tela para ver os comentários. E então vi. Meu cunhado, o irmão mais novo do meu marido, escreveu: "Pelo menos esse ano vai ter paz, sem drama." Minha cunhada respondeu com um emoji de brinde. Minha sogra curtiu. E o meu marido respondeu com um simples "Amém." Salvei o print. Cada linha era uma faca cravada no peito. Paz e sem drama eram o código deles para sem a esposa indesejada. Continuei olhando a conversa. Vi que já estavam todos na casa, acendendo a churrasqueira, enchendo a piscina inflável das crianças, rindo, brincando, trocando piadas. Como se eu nunca tivesse existido. Como se 5 anos de casamento fossem um erro fácil de deletar com uma simples frase: "Acho melhor você não vir por enquanto." A dor não foi só emocional.
Foi física, como se alguém tivesse apertado meu peito com as duas mãos. Porque aquilo não era só sobre traição. Era sobre pertencimento. Sobre ser rejeitada como se fosse um fardo inconveniente. Como se eu fosse um erro que agora eles estavam corrigindo em silêncio, celebrando a minha ausência. Fechei o celular. Coloquei todos os prints e documentos em uma pasta. Tomei um banho longo, tentando esfriar a cabeça. Na água quente, repassei as opções: confrontar meu marido, gritar com a cunhada, denunciar a fraude, ou apenas desistir, admitir que nunca fui realmente parte daquilo e deixar tudo para trás. Mas, enquanto a água descia, uma outra sensação crescia dentro de mim. Determinação. Não seria silenciada. Não seria a louca, a problemática, a intrometida. Não seria o bode expiatório da narrativa confortável que eles criaram. Sequei o cabelo com calma. Me vesti sem pressa. Nada de vestido bonito. Nada de maquiagem dramática. Coloquei uma roupa simples. Prendi o cabelo. Passei só um batom claro. Não queria parecer que estava me arrumando para eles. Eu não ia como convidada. Eu ia como dona da casa. Como alguém que tinha todas as provas nas mãos. Olhei o relógio. 16h30. O churrasco já devia estar a todo vapor. Peguei a bolsa, coloquei a pasta dentro. Verifiquei o celular. Carregado. Respirei fundo. E saí. Não estava indo para uma festa. Estava indo para um acerto de contas. O sol ainda estava forte quando estacionei meu carro a uma distância segura, da casa da minha sogra. Ou melhor, da minha casa, conforme o documento que carregava na bolsa. Podia ouvir a música alta, as risadas, sentir o cheiro de carne assando que vinha pelo ar. Fiquei alguns minutos dentro do carro, apenas observando. De onde estava, conseguia ver o quintal dos fundos. A piscina inflável cheia de crianças, os homens em volta da churrasqueira, as mulheres conversando em pequenos grupos com copos de cerveja ou caipirinha nas mãos. Vi minha sogra sorrindo, servindo petiscos. Vi meu marido, de bermuda e camiseta regata, virando espetinhos na grelha, rindo de algo que meu cunhado falou. E vi minha cunhada, a mesma que me baniu com um simples "por enquanto", andando de um lado para outro como dona da festa, organizando tudo, sendo o centro das atenções. Meu coração batia tão forte que parecia que ia romper meu peito. Não, era apenas raiva ou tristeza. Era uma profunda sensação de traição. Estas pessoas tinham compartilhado minha vida por 5 anos. Tinham me abraçado, mesmo que falsamente, agora eu sabia. Tinham estado no meu casamento, tinham jantado na minha mesa. E agora estavam todos ali, celebrando minha ausência, como se minha exclusão fosse motivo de alívio. Saí do carro e comecei a caminhar em direção à casa. Cada passo parecia pesado, como se meus pés quisessem me impedir de seguir adiante. Uma parte de mim, a parte que ainda amava meu marido apesar de tudo, a parte que ainda queria acreditar que havia algum mal-entendido, implorava para que eu desse meia volta, para que esperasse até estar mais calma, para que buscasse uma solução menos confrontadora. Mas a outra parte, a que tinha sido traída, manipulada, excluída, a que carregava as provas de uma fraude, me empurrava para frente. Quando cheguei ao portão, hesitei por um segundo. De dentro, ouvi alguém contar uma piada e todos rirem. Reconheci a voz da minha cunhada na sequência. Ainda bem que estamos só entre família de verdade. Mais risadas. Aquilo foi a gota d'água. Toquei a campainha. 1, 2, 3 vezes. A música diminuiu ligeiramente. Ouvi passos se aproximando. A porta se abriu e lá estava ela, minha cunhada, com um copo de cerveja na mão e um sorriso congelado no rosto. Quando me viu, o sorriso desapareceu completamente, substituído por uma expressão de choque absoluto. Você? O que você está fazendo aqui? Ela gaguejou, o corpo bloqueando a entrada, como se tentasse impedir que eu visse a festa acontecendo, lá dentro. Por cima do ombro dela, vi meu marido se virar. Nossos olhares se encontraram. Não havia culpa em seus olhos.
Apenas surpresa. E talvez, medo? Vim buscar o que é meu. Respondi com uma calma que nem eu sabia que tinha. E isso inclui a verdade. O silêncio que se seguiu foi um daqueles momentos que parecem durar uma eternidade. Minha cunhada ainda estava parada na porta, impedindo minha entrada quando minha sogra apareceu atrás dela. Quem é que? Oh. Ela parou ao me ver, os olhos arregalados de surpresa. Não de alegria, de puro espanto. Como se estivesse vendo um fantasma. Querida, a gente achou que você não vinha, ela disse, com aquele sorriso social forçado, que eu conhecia tão bem. Por trás dela, convidados começaram a notar a comoção na porta. As conversas diminuíram. Alguns olhares curiosos se voltaram para nós. Uma criança correu da piscina gritando algo sobre uma tia que não devia estar ali. Meu marido deixou os espetinhos na churrasqueira e começou a se aproximar lentamente. Todos pareciam estar em câmera lenta. Posso entrar? Perguntei, com um sorriso calmo que sabia estar assustando mais do que se eu estivesse gritando. Minha cunhada hesitou, olhou para trás como se buscasse instruções de alguém, mas finalmente deu um passo para o lado. Entrei no território deles, ou melhor, no meu território, conforme o documento na minha bolsa. Eu sei que vocês não esperavam me ver aqui. Comecei, minha voz surpreendentemente firme. Afinal, vocês deixaram bem claro que eu não era bem-vinda nesse churrasco. Por enquanto. Enfatizei as últimas palavras olhando diretamente para minha cunhada. Mas eu trouxe algumas coisinhas que acho que vocês esqueceram de discutir no grupo da família. Aquele que vocês criaram sem mim. Tirei o celular da bolsa. A música parou completamente. Alguém desligou o som. O único barulho era o crepitar da gordura na churrasqueira e algumas crianças brincando ao fundo, alheias ao drama dos adultos. Meu marido finalmente chegou perto, mantendo uma distância segura. O que você está fazendo? Doyle perguntou em voz baixa, como se não quisesse que os outros ouvissem. Você não devia estar aqui. Vamos conversar em casa depois. Aquela frase, aquele tom condescendente, como se estivesse falando com uma criança problemática, fez meu sangue ferver. Não vamos conversar depois. Vamos conversar agora. Na frente de todo mundo. Porque aparentemente todo mundo aqui já sabe coisas sobre mim, sobre nós, que eu mesma não sei. Todo mundo aqui parece saber que eu sou um problema, um drama, uma intrometida que não merece estar na família de verdade. Vi o rosto dele empalidecer ao perceber que eu tinha ouvido as conversas do grupo. Se você já está aqui, então fala logo o que veio falar. Minha cunhada interrompeu impaciente, tentando retomar o controle da situação. Sorri para ela. Um sorriso frio, com todo prazer. Abri minha bolsa, tirei a pasta com os documentos e a coloquei sobre a mesa mais próxima, ao lado de uma bandeja de farofa e um isopor de cerveja. Primeiro, vamos esclarecer algumas coisas. Comecei, pegando o primeiro documento da pilha. Era a escritura da casa. Minha querida sogra. Virei-me para ela, que estava parada a alguns metros, visivelmente desconfortável. Lembra quando a senhora quase perdeu esta casa há 3 meses por causa das dívidas de IPTU? Lembra quem pagou para evitar o leilão? Ela não respondeu, apenas olhou para o chão. Bem, o contrato que assinamos naquele dia. Não era exatamente o que a senhora pensou. Mostrei o documento, apontando para seu nome e o meu. A casa está no meu nome desde então. Sou a proprietária legal deste imóvel. Um murmúrio correu entre os convidados. Minha cunhada arregalou os olhos. Depois soltou uma risada forçada. Isso é ridículo. Você está inventando isso. Estendi o documento para ela. Confira você mesma. Registro em cartório, tudo certinho. Enquanto ela pegava o papel com mãos trêmulas, continuei. Mas não vim aqui para falar de propriedade. Isso é só um detalhe. Vim falar de traição. Tirei o segundo documento, o extrato bancário. Interessante essa transferência, não é? 42 mil reais da conta da dona Márcia para a sua conta, Helena.
Apontei para minha cunhada. O curioso é que essa transferência aconteceu exatamente no dia em que minha sogra estava internada com pressão 19/12. Ela nem conseguia segurar uma caneta direito, quanto mais autorizar uma transferência desse valor. Virei-me para meu marido. Mas você tinha a procuração dela, não é, Pedro? Você poderia fazer isso por ela. Ou por você mesmo. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Ou seria de vergonha. Você não sabe do que está falando. Ele disse entre dentes. Isso foi um acordo entre nós três. Minha mãe precisava investir esse dinheiro e ela escolheu investir na conta da sua irmã? Interrompi. Por que não numa aplicação, num fundo de investimento, em qualquer coisa que não fosse a conta pessoal da sua irmã? Olhei em volta. Alguns convidados começavam a parecer desconfortáveis, como se percebessem que estavam no meio de algo muito maior do que uma simples briga de família. Outros pareciam genuinamente chocados com as revelações. Peguei meu celular e mostrei a tela para todos. Tenho mais. Muito mais. Naveguei até a galeria de fotos e abri a imagem da conversa entre meu marido e minha cunhada. Por exemplo, essa conversa adorável, onde vocês dois planejavam como me afastar da família. Como me fazer parecer louca e problemática para que ninguém acreditasse em mim quando eu descobrisse. Bem, o que estou descobrindo agora? Li em voz alta. Começa a desgastar ela na frente de todo mundo. Faz ela parecer problemática. O belo conselho, cunhada. E você, marido, respondendo. Ela nunca vai descobrir. Vamos sair dessa juntos. Juntos. Vocês dois. Contra mim. Meu marido avançou como se fosse pegar meu celular, mas parou quando levantei a mão. Nem tente. Já salvei tudo em vários lugares. Já enviei para meu advogado. Já documentei. Tudo. Era uma mentira. Ainda não tinha falado com nenhum advogado. Mas pelo medo nos olhos dele, percebi que tinha acertado em cheio. Não é o que você está pensando. Ele tentou se explicar. A voz trêmula. Ah, não? Então me explica o que eu deveria pensar quando descubro que meu marido e minha cunhada estão desviando dinheiro da minha sogra doente, conspirando para me afastar da família, e depois... Ah, sim, tem mais. Mostrei a foto do Instagram, onde ele aparecia no reflexo. Isso foi no dia em que você disse que estava trabalhando até tarde, lembra? Que a empresa tinha feito um churrasco improvisado, e por isso você chegou com cheiro de fumaça e cerveja. Engraçado como a empresa se parece exatamente com a casa da sua mãe, e seus colegas de trabalho se parecem exatamente com a sua, irmã de biquíni. Olhei ao redor para os rostos chocados dos familiares e amigos. Não vou nem entrar no mérito do que mais vocês dois andam fazendo pelas minhas costas. Deixo isso para a imaginação de vocês. Era uma insinuação pesada, e vi no rosto da minha cunhada que ela entendeu exatamente o que eu estava sugerindo. Você tá louca! Ela gritou, jogando os documentos no chão. Tá vendo? É exatamente disso que a gente estava falando. Ela é completamente desequilibrada. Mostra para eles a conversa inteira, então. Desafiei. Deixa todo mundo ver o contexto que você tanto diz que estou distorcendo. Ela ficou em silêncio, o rosto vermelho de raiva. Um silêncio pesado caiu. Sobre o quintal. As crianças, sentindo a tensão, tinham saído da piscina e agora estavam reunidas num canto, observando os adultos com olhos arregalados. Minha sogra estava sentada, parecendo pequena e frágil, como se tivesse envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos. Meu marido olhava para o chão, incapaz de encarar qualquer pessoa. E minha cunhada. Ela estava furiosa, os punhos cerrados, o corpo inteiro tremendo. Você tá arruinando tudo! Ela gritou finalmente. Tá destruindo a família por causa de umas mensagens que você não entendeu. Por causa de dinheiro que nem é seu. Dei um passo em sua direção, mantendo a calma que nem eu sabia de onde vinha. Não, respondi. Vocês fizeram isso sozinhos. Eu só trouxe a lanterna. Virei-me para os outros convidados. Me desculpem pelo constrangimento.
Não era minha intenção arruinar a festa de vocês, mas acho que todos vocês merecem saber com quem estão lidando. Que tipo de família de... Verdade é essa que exclui pessoas, que rouba dinheiro de uma senhora doente, que mente, que conspira. Meu marido finalmente reagiu, caminhando até mim com os olhos marejados. Por favor, vamos conversar em particular. Posso explicar tudo. Recuei um passo. Explicar o quê? Como você vem me fazendo parecer louca por meses? Como você tem mentido? Sobre onde está e com quem está? Como você e sua irmã estão desviando o dinheiro da sua própria mãe? Minha voz começou a falhar pela primeira vez. A adrenalina estava diminuindo, dando lugar a uma profunda tristeza. Ou vai explicar por que, depois de 5 anos juntos, foi tão fácil me jogar fora? Por que foi tão fácil para você escolher o lado dela ao invés do meu? Por que uma simples mensagem de por enquanto era tudo que você achava que eu merecia? Ele não respondeu. Não podia. Não havia resposta que justificasse tudo aquilo. Um dos tios dele, que sempre foi gentil comigo, se aproximou. Isso é verdade? Perguntou diretamente ao meu marido. Vocês realmente pegaram dinheiro da sua mãe sem ela saber? Meu marido abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não saiu som algum. Sua culpa estava escrita em cada centímetro de seu rosto. O tio balançou a cabeça, decepcionado, e se afastou, murmurando algo para a esposa. Eu não vim aqui para fazer barraco, anunciei, recolhendo com calma os documentos que minha cunhada havia jogado no chão. Nem vou chamar a polícia. Por enquanto. Usei as palavras dela contra ela mesma e vi, nos olhos arregalados, que ela entendeu a provocação. Coloquei a escritura da casa sobre a mesa, bem ao lado do isopor de cerveja. Fiz questão de posicioná-la de forma visível, como uma peça final de um jogo que ela achava que tinha vencido. Vocês têm até sexta-feira para sair desta casa, todos vocês. Abri a bolsa e tirei um segundo papel, uma notificação. Simples, impressa naquela manhã. Não era oficial, não tinha passado pelas mãos de nenhum advogado, mas ninguém ali precisava saber disso. Essa é a cópia da notificação extrajudicial. O original já está com meu advogado. A partir de sexta, qualquer um que estiver aqui sem minha autorização será considerado invasor. E aí sim, eu chamo a polícia. Minha sogra se levantou com as pernas visivelmente trêmulas. A voz saiu quase num sussurro. Você não pode fazer isso. Esta casa é tudo o que eu tenho. Por um breve instante senti pena. Ela também havia sido enganada, traída. Mas então me lembrei do comentário que ela curtiu no grupo do WhatsApp. Me lembrei dela sorrindo enquanto a filha me excluía com naturalidade. Me lembrei de como ela escolheu o silêncio. E silêncio também é escolha. A senhora assinou a escritura me transferindo a casa, lembra? No dia em que eu paguei as dívidas para evitar o leilão. Se quiser contestar, pode tentar. Mas até que a justiça diga o contrário, essa casa está no meu nome. E eu não quero mais nenhum de vocês aqui. Ela começou a chorar. Em silêncio. Sem protesto. Sem defesa. Uma parte de mim quis dizer que ela poderia ficar. Que a briga não era com ela. Mas aquela parte estava cansada de ser a única conciliadora numa guerra onde eu era o alvo desde o início. Se a senhora tiver alguma dúvida ou quiser conversar, fale com meu advogado. Coloquei a segunda via da escritura virada para cima sobre a mesa. A data, a firma reconhecida, a assinatura dela. Tudo ali, claro como o sol que começava a se esconder atrás do muro da casa. E com isso, dei um passo atrás. O jogo estava virando, e agora, pela primeira vez, eu ditava as regras. Minha cunhada, que até então parecia paralisada entre o choque e a raiva, finalmente explodiu. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente aparecer aqui e expulsar todo mundo. Quem você pensa que é? Ela avançou em minha direção, mas foi contida pelo meu cunhado mais novo. Calma, Helena. Ele murmurou, segurando-a pelo braço. Pensa nas crianças. Respirei fundo, mantendo a compostura.
Não ia me rebaixar ao nível dela. Sou a proprietária legal deste imóvel, respondi calmamente. E vocês? Apontei para ela e meu marido. São as pessoas que tentaram me manipular, me afastar, me fazer parecer louca e que desviaram dinheiro de uma senhora doente. Se alguém aqui quer continuar negando isso, ótimo. Só lembrem que agora a mentira tem endereço. Apontei para a escritura na mesa. E eu sou a proprietária. Os convidados começaram a se mexer desconfortavelmente, alguns pegando suas bolsas e casacos, outros chamando as crianças, claramente querendo sair daquele ambiente tóxico o mais rápido possível. Ninguém queria estar no meio daquele drama familiar. Uma tia mais velha se aproximou de mim, colocou a mão no meu ombro e disse baixinho: Eu sempre achei estranho como eles te tratavam. Sinto muito. Foi o único gesto de solidariedade que recebi naquele momento, mas de alguma forma significou muito. Ela saiu com o marido logo em seguida, despedindo-se rapidamente da minha sogra com um abraço rápido e ignorando completamente minha cunhada. Os outros começaram a seguir o exemplo, murmurando desculpas vagas, dizendo que precisavam ir embora, que já estava tarde. O churrasco que deveria durar até a noite estava terminando abruptamente às 17h30. Meu marido, que tinha permanecido calado por tempo demais, finalmente reagiu quando os convidados começaram a sair. Você conseguiu o que queria? Ele perguntou, a voz baixa e amarga. Destruir nossa família? Fazer todo mundo passar vergonha? Olhei para ele, realmente olhei, como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Este homem que eu tinha amado por 5 anos. Este homem que tinha prometido lealdade, honestidade, parceria. Este homem que tinha escolhido conspirações e mentiras ao invés de simplesmente conversar comigo. Não, respondi calmamente. Eu só queria a verdade. E agora que a tenho, sei exatamente o que preciso fazer. Ele tentou dar um passo em minha direção, mas parei-o com um gesto. Não toque em mim. Não fale comigo. Qualquer comunicação a partir de agora deve ser feita através de advogados. Virei-me e comecei a caminhar em direção ao portão, deixando para trás uma família despedaçada não por minha causa, mas por suas próprias ações. Em algum lugar atrás de mim, ouvi o som de vidro quebrando. Provavelmente minha cunhada tendo mais um de seus ataques. Não olhei para trás. Entrei no carro com as mãos tremendo tanto que mal consegui encaixar a chave na ignição. A adrenalina, que me manteve firme durante o confronto, começava a se dissipar, deixando apenas uma exaustão profunda em seu lugar. Não chorei. Era estranho. Tinha acabado de destruir meu casamento, de confrontar as pessoas que considerava família, de descobrir traições em múltiplos níveis. E ainda assim, não havia lágrimas. Apenas um vazio enorme, como se algo fundamental tivesse sido arrancado de dentro de mim. Liguei o motor e dirigi lentamente para longe daquela casa. Minha casa, tecnicamente, mas que nunca mais pisaria sem sentir o gosto amargo da traição. No caminho, recebi uma ligação da minha prima. Tô sabendo de tudo. A tia Sônia me ligou agora mesmo. Ela falou rapidamente. Você tá bem? Quer vir pra cá? Pode ficar aqui em casa quanto tempo precisar. Era tentador. Não queria voltar para o apartamento que dividia com meu marido, aquele espaço cheio de memórias que agora pareciam falsas, mas precisava de tempo sozinha. Obrigada, mas vou para um hotel. Preciso pensar, organizar minha cabeça. Te ligo amanhã, ok? Ela entendeu. Sempre entendeu. Enquanto dirigia sem destino certo pelas ruas da cidade, meu celular não parava de tocar. Meu marido, minha sogra, até mesmo minha cunhada, provavelmente para gritar mais um pouco. Desliguei o aparelho. Não queria ouvir justificativas, desculpas, acusações. Não naquele momento. Parei em um posto de gasolina, abasteci o carro e entrei na loja de conveniência para comprar água. Foi quando vi meu reflexo no vidro da porta. Cabelo despenteado pelo vento, olhos vazios,
Uma expressão que não reconheci de imediato. Era o rosto de alguém que tinha perdido tudo, mas que, paradoxalmente, parecia mais leve. Como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. O peso de dúvidas, de incertezas, de tentar me encaixar onde claramente não era querida. Saí da loja e voltei para o carro, decidindo finalmente para onde iria. Não seria um hotel. Seria a casa da minha mãe, a 2 horas dali. Um lugar onde eu sempre fui aceita, sempre fui amada incondicionalmente. Um lugar onde poderia lamber minhas feridas e começar a planejar o que faria a seguir. Porque uma coisa eu sabia com certeza: não havia volta. Aquela família, aquela farsa de família, tinha acabado para mim. E por mais doloroso que fosse, havia uma estranha sensação de alívio nisso. As próximas 48 horas foram um borrão. Passei-as na casa da minha mãe, dormindo muito, comendo pouco, explicando repetidamente a situação para familiares preocupados que não conseguiam entender como tudo tinha desmoronado tão rápido. Não foi rápido, expliquei para minha mãe enquanto ela preparava um chá para mim na segunda noite. Foi lento. Foi anos de pequenas exclusões, pequenas mentiras, pequenas traições que eu ignorei porque queria tanto fazer parte daquela família. Só o final foi rápido. Ela assentiu, com aquela sabedoria silenciosa de mães que já viram muita coisa na vida. E agora? Perguntou simplesmente. Olhei pela janela da cozinha para o céu estrelado visível no interior onde ela morava. Agora eu recomeço, respondi. Mas dessa vez, nos meus termos. Liguei meu celular brevemente, apenas para mandar mensagens para minha chefe explicando que precisaria de alguns dias de folga por questões pessoais e para minha prima, confirmando que estava bem e segura. Ignorei as dezenas de chamadas perdidas e mensagens do meu marido e da família dele. Ainda não estava pronta para lidar com aquilo. Na quarta-feira, 3 dias após o churrasco, finalmente me senti forte o suficiente para agir. Liguei para um advogado recomendado por um primo e marquei uma consulta para a tarde. Precisava entender minhas opções legais, sobre a casa, sobre o dinheiro desviado da minha sogra, sobre o divórcio que inevitavelmente viria. Depois, liguei para uma amiga que trabalha em um banco, não para pedir quebra de sigilo bancário, mas para entender melhor como funcionavam procurações e transferências bancárias em casos de idosos ou doentes. A informação que ela me deu confirmou minhas suspeitas. O que meu marido e minha cunhada tinham feito era, no mínimo, antiético e possivelmente criminoso dependendo das circunstâncias exatas. Finalmente, criei uma nova conta de e-mail e enviei tudo o que tinha. Os extratos, as conversas, as fotos, os documentos da casa, para esse endereço, criando um backup seguro de todas as provas. Não sabia o que meu marido seria capaz de fazer quando percebesse que eu não voltaria para casa. Melhor prevenir. A sensação de estar tomando medidas concretas, de estar reassumindo o controle da minha vida, era terapêutica. A dor ainda estava lá, claro. A traição não se apaga em 3 dias. Mas a paralisia inicial tinha dado lugar a um propósito claro. E isso fazia toda a diferença. A reunião com o advogado foi esclarecedora. Segundo ele, minha posição em relação à casa era sólida. A escritura estava legitimamente no meu nome, com firma reconhecida e tudo mais. Quanto ao dinheiro desviado, era mais complicado. Sem uma denúncia formal da minha sogra, seria difícil provar que houve fraude. Ela provavelmente vai dizer que autorizou a transferência para proteger o filho, o advogado explicou. A menos que ela admita que foi enganada, fica difícil caracterizar crime. Sobre o divórcio, ele foi direto. Seria contencioso, provavelmente demorado, e eu precisaria me preparar para muita resistência da parte do meu marido. Ele claramente tem muito a perder, não apenas financeiramente, mas em termos de reputação. Pessoas assim costumam lutar com todas as forças. Saí do escritório com uma pasta cheia de formulários para preencher e uma lista de documentos para reunir. O caminho seria longo, mas pelo menos agora eu sabia por onde começar.
Na manhã seguinte, recebi uma mensagem inesperada. Era da minha sogra pedindo para nos encontrarmos. Apenas nós duas. O texto era curto, quase formal. Precisamos conversar. Só você e eu, por favor. Fiquei hesitante. Seria uma armadilha? Uma tentativa de me manipular para desistir da casa? Ou talvez, apenas talvez, um genuíno desejo de compreender o que realmente tinha acontecido? Depois de consultar meu advogado, que aconselhou cautela, mas não viu problemas em um encontro em local público, respondi concordando. Marcamos em uma cafeteria no centro da cidade, um território neutro, onde nenhuma de nós teria vantagem. Quando cheguei, ela já estava lá. Parecia ter envelhecido anos naquela única semana. Os olhos fundos, o cabelo sem a tintura habitual mostrando raízes brancas, as mãos trêmulas segurando uma xícara de chá. Sentei-me em frente a ela, mantendo a expressão neutra, esperando que falasse primeiro. Eu não sabia. Foram suas primeiras palavras, a voz quebrada. Sobre o dinheiro, sobre as mentiras, sobre o que eles planejavam. Juro por Deus que não sabia. E então, para minha completa surpresa, ela começou a chorar. Não o choro manipulador que eu já tinha visto antes quando ela queria que o filho fizesse algo por ela. Um choro genuíno, profundo, de alguém que tinha perdido suas certezas no mundo. E apesar de tudo, apesar da raiva e da mágoa, senti uma pontada de compaixão por aquela mulher quebrada à minha frente. Nosso encontro durou quase 2 horas. Minha sogra, ex-sogra tecnicamente, embora o divórcio ainda nem tivesse começado, falou mais do que jamais a tinha ouvido falar. Contou como tinha confiado cegamente no filho para cuidar de suas finanças após o AVC. Como nunca verificava extratos ou questionava decisões. Como percebia que ele e a filha estavam estranhos nos últimos meses, sempre cochichando, sempre tensos, mas assumiu que fosse apenas preocupação com sua saúde. E então, a revelação que mais me chocou. Após o confronto no churrasco, ela havia ido ao banco verificar suas contas. Não era apenas uma transferência. Eram várias, ao longo de meses, sempre em valores que não despertariam suspeitas imediatas. Eles pegaram quase todo o dinheiro da minha aposentadoria, ela disse, a voz trêmula. O dinheiro que eu economizei a vida inteira. Para quê? Para comprar o quê? Não entendo. Senti uma mistura de pena e raiva. Pena dela, por ter sido traída pelos próprios filhos. Raiva deles, por terem sido capazes de tal coisa. No final do nosso encontro, ela pegou minha mão por cima da mesa. Um gesto surpreendente vindo de alguém que sempre manteve uma certa distância física de mim. A casa é sua, ela disse com firmeza. Você salvou ela do leilão quando meus próprios filhos estavam dispostos a deixá-la ir. Você merece ficar com ela. Fiquei sem palavras por um momento. Não esperava isso. E quanto à senhora? Onde vai morar? Ela soltou um suspiro cansado. Minha irmã em Belo Horizonte disse que posso ficar com ela por enquanto. Talvez seja bom sair um pouco daqui, pensar, entender como não vi o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Assenti, compreendendo perfeitamente essa necessidade de distância para ganhar clareza. Nos despedimos com um abraço breve, o primeiro, genuinamente sincero em 5 anos de convívio. Irônico que tenha acontecido agora, quando tudo já estava despedaçado. Voltei para o carro e sentei, sem ligar o motor imediatamente. A piscina inflável, o churrasco, a família que nunca foi minha. Tudo parecia tão distante agora, como um sonho ruim que finalmente havia acabado. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para meu advogado. Podemos prosseguir com os papéis do divórcio. Estou pronta. Liguei o motor. A estrada à minha frente estava vazia e aberta. E pela primeira vez em muito tempo, eu também me sentia assim. Vazia, mas aberta. Pronta para reconstruir. Pronta para seguir em frente, sem eles.